A terceira pauta da nossa agenda que precisamos retomar é o tempo de meditação na palavra. Nós vivemos em um mundo em que a quantidade e intensidade das demandas que envolvem nossas vidas tem nos conduzido a sentimentos crônicos de ansiedade. Somos uma geração estressada. Principalmente nós, que moramos na grande São Paulo, cidade conhecida por não dormir. Vivemos em um mundo que exige respostas rápidas. Estamos envolvidos por excessivas atividades simultâneas. O profissional de hoje tem que ser multitarefas. Ele precisa lidar com as pendências das tarefas do dia anterior, com as tarefas do hoje e ainda planejar as tarefas do próximo dia. Em meio a essa demanda profissional, ele precisa responder a todas as chamadas do WhatsApp, curtir as postagens de seus amigos no Facebook. Se não curtir, a amizade fica abalada. Muitos ainda precisam encontrar tempo para levar os filhos à escola, ajudá-los na lição de casa, fazer compras para casa, enfim, conciliar dentro de seu tempo a tarefa de serem pais. O mundo tecnológico e principalmente o meio de comunicação nos facilitou muito em termos de aproximarmos das pessoas que amamos. Pais e filhos hoje podem se comunicar e se verem através das diversas plataformas de comunicação, mesmo estando em países distantes, diferentes, né? Há 30 anos, isso não era possível. Entretanto, este avanço tecnológico no meio da comunicação tornaram as demandas desumanas. As pessoas podem te achar em qualquer lugar e a qualquer hora. Caso você não atenda, elas enviam um e-mail ou um post, né, para você. E isso significa que o problema, a responsabilidade, a partir daquele envio, pertence exclusivamente a você agora. Você nunca ouviu a expressão, eu te mandei um e-mail, ou eu te enviei um zap. Isso significa que a partir do momento que aquela pessoa então liberou o e-mail ou enviou para você o zap, o problema passou a ser seu. Em meio a essa demanda, né, profissional e familiar, somos bombardeados intensamente pela mídia de nossos dias, com diversas informações e ensinos que não conseguimos sequer processá-los e avaliá-los devido às demandas que nos cercam para discernirmos se são corretos ou não. Contudo, essa enxurrada de informações e ensinos enviados pela mídia vão penetrando em nossa mente e se tornando parte de nosso mundo interior. Dessa forma, passamos a abraçar valores e princípios vendidos pela mídia, pela sociedade que nos cerca, pela cultura emergente de nossos dias, como se estas fossem verdades absolutas. Retomar o tempo da meditação na palavra de Deus é imprescindível para nós hoje. Acredito, mais do que em qualquer outro tempo da história humana, pois tudo hoje muda tão rápido, que se não avaliarmos todas as mudanças à luz da palavra de Deus, seremos uma geração de
apóstatas. De homens e mulheres que abandonaram a fé, sem perceber que o fizeram, como a igreja de Laodiceia. O Salmo 119, verso 130, diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Para que você ponha a ordem em seu mundo interior, em meio ao caos do mundo exterior, você precisa retomar o tempo da meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, nos ilumina e nos dá discernimento para avaliarmos as informações e ensinos que o mundo exterior, o mundo da mídia, tenta impor sobre nossas mentes. Eu estou falando de meditação na palavra, não de uma leitura rápida, de uma oração rápida. As pessoas hoje dizem que fazem devocionais, mas as suas devocionais, na maioria dos casos, são leituras rápidas e orações rápidas. Pois o tempo de meditação na palavra de Deus, assim como o tempo de oração, não são prioridades na sua agenda. E rapidamente se desconectam de Deus. Se você não quer ser engolido pela cultura emergente de nossos dias, retome o tempo de meditação na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz as seguintes palavras: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixe ser moldado pelo mundo. Seja luz, seja sal, seja um agente de Deus neste mundo. Tenha sua mente formada pelos valores e princípios de Deus. Para isso, medite na palavra de Deus.